Bom, boa tarde a todos. Então, nós vamos falar sobre plantas de cobertura do solo, sua importância para os sistemas. Esse aqui é um slide do meu orientador lá nos Estados Unidos, o professor Chuck Heiss. E ele coloca, assim, segundo a visão dele, né, que os desafios atuais da agricultura são, né, controlar as emissões gasosas, prover serviços ambientais, as questões de sustentabilidade, e que isso estão relacionados diretamente com a estrutura do solo, com a matéria orgânica do solo e com a atividade microbiana. E esse triângulo aí que envolve matéria orgânica, estrutura do solo e atividade microbiana tem consequências positivas para o controle da erosão, para a disponibilidade de água, para regular o crescimento das plantas, a saúde das plantas, né, que a gente mede isso através do vigor das plantas, né, e é importante para a ciclagem de nutrientes e para a biodiversidade. E ainda, eu queria mostrar para vocês uma imagem. Bom, isso aqui é uma imagem de Cruz Alta, de uma das propriedades pioneiras do plantio direto, da família Arns, né? Atualmente é o senhor Bruno Arns que comanda a propriedade, né? E foi uma das áreas pioneiras em plantio direto. Aqui estão passando um rolo faca numa aveia para uma semeadura de soja. Este aqui é um colega nosso, Ivo Melo, que na época era presidente da Federação do Plantio Direto na Palha, e eu tive a oportunidade de acompanhar ele nos Estados Unidos, e nós fomos conhecer o mercado de carbono. Esse aqui é um agricultor americano, que ele recebia dinheiro do governo para fazer sequestro de carbono no seu solo, que basicamente era adotar as boas práticas de manejo que a gente vem discutindo. Infelizmente, esse mercado de carbono hoje nos Estados Unidos não existe mais, mas ele funcionou durante 4, 5 anos. Aqui um plantio direto com uma quantidade de palha bastante interessante, né? É uma lavoura limpa, vocês podem ver que passou um duplo disco aí, né? Mas a mobilização do solo foi mínima e o solo está completamente protegido, né? E eu queria mostrar isso para vocês como um padrão. Esse aqui não. E esta imagem aqui, para mim, eu guardo ela com muito carinho. São estudantes de Santa Maria, né? O Martim Cubi já estudou conosco, aí fez agronomia. Esse aqui é o Ademir Vellen, que é um dos proprietários aí da base de agricultura de precisão. Este outro rapaz aqui fez agronomia e hoje é produtor, é de Palmeira das Missões. E hoje ele é produtor no norte do país, mas o que importa são esses dois senhores aqui, né? Este é o Nonô Pereira, né? E este aqui é o senhor Herbert Bartz. Esses dois são dois dos 3 agricultores que iniciaram o plantio direto, né? O Herbert Bartz é considerado o pai do plantio direto. Nós estávamos lá no Paraguai visitando lavouras com nabo forrageiro, e eu guardo essa imagem aqui com muito carinho, né? E assim, o Herbert Bartz, eu já tive a oportunidade de uma visita dele a Santa Maria, dele dar uma aula de uso, manejo e conservação do solo. Então, você imagina aí para os alunos que tiveram essa oportunidade, né, de ter uma aula sobre plantio direto com o pai do plantio direto. Realmente foi um momento assim muito legal da nossa disciplina aí de uso, manejo e conservação do solo. Bom, feito esses rescaldos, nós vamos mostrar para vocês a última visita que a gente fez, que foi a visita a um amigo, agrônomo, um ex-aluno aqui da universidade, o Maurício de Borto. E então ele preparou essa apresentação para o pessoal da agronomia que fez a visita na nossa viagem de estudos. E ele batizou de visão de uma empresa atual voltada para o futuro. Eu tirei
com o meu celular aí os slides, né, da apresentação dele. Eu espero assim que vocês possam sentir um pouquinho de como que ele maneja a sua propriedade. Bom, aí está o Maurício, né? Ele é um agrônomo assim muito observador, né? Um dos campeões do SESB, né? Ele junto com seus sócios aí na Semente Aurora, eles já conquistaram 2 ou 3 prêmios, né? Do SESB de produtividade. E ele assim, ele tem a conservação do solo como um alicerce para alcançar esses resultados. E aqui nós estávamos numa palhada aí que ele estava nos mostrando. Então, como eu disse para vocês, o Maurício, ele alcançou 123,88 sacos por hectare de soja, né? E se tornou campeão nacional. Para Cruz Alta, isso é um título muito importante. Para nós, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, também, que um egresso nosso tenha alcançado isso, também é importante. E também porque Cruz Alta, assim, não é uma ecorregião, a melhor ecorregião para a produção de soja, né? Nós temos outros locais que têm solo de melhor qualidade, ou tem altitude, tem clima mais regular, e mesmo assim se mostra que se pode alcançar alta produtividade, mesmo em agro-ecorregiões, que não são as melhores, né, para a produção agrícola, desde que o manejo seja realmente avançado. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, aqui está o momento, né, que o Maurício recebeu essa distinção aí, né, e eu quero agora mergulhar um pouco em como que ele alcançou esse resultado, né? E eu queria dizer que é muito merecido, porque é fruto de muito esforço, muito planejamento e execução de atividades. Então, aqui foi o momento, talvez muitos desses colegas vocês reconheçam aí, são colegas de vocês, da agronomia, e que nós tivemos, né, a oportunidade de receber aí nas instalações da Sementes Aurora esta apresentação. Ao fundo, lá vocês veem um costelão, mas esse não era para nós, era para a Associação dos Engenheiros Agrônomos, que no dia seguinte tinha uma reunião lá. Mas então o Maurício começa nos apresentando aqui as produtividades que eles vêm obtendo na propriedade, né? Então, se você olhar, quando ele entrou na administração da propriedade, aí, né, concluído o seu curso de agronomia, a produtividade de soja no ano 2006, 2007 foi 42 sacas por hectare. Eu vou transformando isso em quilos por hectare para a gente poder ter o número correto, né? São 2.538 quilos de soja. Eu diria para vocês assim, é uma produtividade baixa, né? A produtividade baixa. O milho, a realidade eram 89 sacos, 89,1, a produtividade era 5.300. Então, eu diria para vocês assim, tanto a produtividade de soja e de milho neste ano de 2006, ela se aproximava da média nacional, muito próximo da média nacional, tanto para soja quanto para milho. Em 2018, 2019, aí nós já temos... É grama, nós estamos vendendo. Veneno grama? Deixa eu mutar aqui. Pronto, já mutei aqui. Desculpe aí o fato de mutar aí vocês. Mas aqui a soja, ela alcançou 72 sacos por hectare e o milho, mais impressionante ainda, 217. Então, transformando esses números, para vocês verem isso num horizonte de 12 anos, né? Então, 42 ou 72, 72,6, 42,3, 71% de aumento na soja, 72%,
E no milho, um aumento de 143%. Então, vejam que realmente houve uma mudança muito grande na propriedade, de como ela estava sendo gerida, e especialmente nas produtividades que foram alcançadas. Porque sempre fica esse negócio dos prêmios do SESB, o pessoal fica um pouco, vou usar um termo aqui, encafifado, fica preocupado se a produtividade média da lavoura reflete aquele prêmio. E aqui a gente pode observar que as produtividades realmente são bastante expressivas, considerando a área de plantio que nós já vamos ver. Então, as principais ondas evolutivas, segundo a família de Bourque, especificamente o Maurício, a primeira onda foi a adoção do sistema plantio direto. A segunda onda, né, que foi cercada de polêmica, mas a força dela se estabeleceu, foram as biotecnologias. A terceira onda foi a precisão, a agricultura de precisão, precisão na agricultura. E a quarta onda, ele fala que é o gerenciamento de dados, ou Big Data, ou a tomada de decisões com base em dados, a Data Science, que vem a ser a agricultura digital. Ele utiliza muito a adubação verde, né? Aqui nós temos um consórcio, né, no qual eu estou vendo aqui o nabo com a aveia, né? E eu, particularmente, gosto muito do nabo forrageiro. Assisti, como eu disse para vocês recentemente, um colega da Embrapa dizer que o nabo só faz buraco no solo, mas eu acredito, sim, muito no potencial do nabo em atuar com descompactação do solo. Embora eu reconheça, sim, que nós temos resultados na literatura diversos, mas o acompanhamento de lavoura que eu faço, sempre os resultados dos agricultores são sempre muito animadores quando se usa o nabo forrageiro. E a aveia. Então, aqui nós estamos combinando sistemas radiculares diferenciados, né? Um sistema pivotante com raízes fasciculadas, um sistema que ele teria o aprofundamento como característica principal, o aumento da infiltração, e um sistema que promoveria a agregação do solo. Aqui nós temos uma ideia da quantidade de matéria seca que é aportada nas sementes Aurora. Nós falamos que um plantio direto, né, precisaria de 10 a 12 toneladas de matéria seca por hectare ano. O professor Juca Sá, nessa semana passada, aí, eu participei de um evento com ele, e para a região mais quente do Brasil, para o centro-oeste, né, quente e úmido, ele já está falando em até 16 toneladas, então uma quantidade maior do que essa que nós preconizamos aqui para o sul. Mas aqui tem algumas estratégias bem interessantes para atingir essa quantidade. Além de sementes de qualidade, de acertar bem a semeadura, ele também faz adubação de sistema. O que significa isso? Ele antecipa parte ou toda da adubação da soja para a cultura de cobertura. E com isso ele acaba produzindo aí até 2 toneladas a mais de matéria seca, além do que ele promove uma ciclagem biológica destes nutrientes. E aqui nós temos, então, uma imagem aí da área já assim, esperando o momento da semeadura. Muitas coisas a gente pode observar, né? Uma delas é a lavoura no limpo, né? Você vê que o controle de insos está assim, excelente, né? Nós temos uma cobertura do solo muito boa, o solo está protegido, não teremos erosão, podemos ter perda de água, mas de solo é muito difícil, né? E assim, esse seria um padrão excelente. Aí nós temos algo em torno de 6 toneladas de matéria seca, né? Que servirá de cobertura do solo até a soja fazer o fechamento de linhas, né? E, consequentemente, o próprio dossel da soja já servir como cobertura do solo. Eu devo dizer que isso é muito interessante quando a gente produz uma quantidade como essa de palha,
e a soja faz o fechamento de linha, aí já se cria um outro microclima, né? Porque você tem um ambiente sombreado, você oxalá com chuvas regulares, você tem um ambiente úmido e você tem a palha que ainda sobrou para decomposição. Então, esse ambiente aí, ele favorece muito a atividade biológica, porque aí você tem, pela cobertura, sombreamento, umidade e, oxalá, temperaturas não tão altas. E aqui nós temos, né, o momento aí da semeadura, depois nós vamos ver alguns detalhes. Aqui ele tirou essa imagem para mostrar para nós de que, dependendo do tipo de cobertura, a gente pode ter problema, né? Aqui ele trabalhou com essa cultura de cobertura, mas ela não cobriu bem o solo e teve problemas aqui de inçamento embaixo. Então, na verdade, a cultura de cobertura hoje ela é muito importante para nos ajudar no controle de ervas daninhas. E alguns tipos de cobertura, às vezes, não fazem esse papel. Então, tem que ficar bem atento ao tipo de ensamento que você tem na área e qual tipo de cobertura que você vai escolher. Isso é importante. Bom, aqui ele faz o custo de produção dele, né? Quando a gente olha esse custo de produção, a gente fica um pouco assustado, né? Porque eu já vou aqui nesse número direto, depois a gente pode decompor esse custo, mas o custo de produção dele é elevado, né? São 40 sacos por hectare. Esse aí realmente um custo bastante significativo. Ele tem o custo de operação de máquinas e implementos, o custo de manutenção das benfeitorias, o custo da mão de obra, o custo da semente. Olha como a semente pesa, né? O custo da semente aqui é quase o dobro do custo da mão de obra, né? Então, realmente, hoje, a semente é um veículo de tecnologia e cada vez a gente tem que cuidar mais como que a gente faz essa semeadura, né? O custo dos fertilizantes dele, incluindo, né, corretivos, adubação foliar, todos os custos vão para 771. Então, já nós estamos no segundo custo mais elevado. E o custo mais caro para ele são o que ele chamou de defensivos, alguns chamam, eu prefiro chamar de agroquímicos, né? O custo com os agroquímicos, alguns chamam de agrotóxicos, mas eu prefiro usar o termo agroquímico. Herbicidas, fungicidas, inseticidas, etc., custando R$1.000. Então, vejam, se você somar o custo dos agroquímicos mais os fertilizantes, nós temos aí a principal composição do custo dele. Ele faz alguma coisa de aviação agrícola e tem custo de transporte e a própria assistência técnica, que ele tem assistência técnica para determinados assuntos específicos, como o próprio da agricultura de precisão. E o custo total dele, então, fica em R$2.810. Decompondo, então, um pouco esse custo, né? Hoje, o custo dele de fungicidas, ele empata com o custo de fertilizantes. Isso aqui foi 18, 19, vocês acompanharam que 19 e 20 a pressão de ferrugem não foi tão grande, né? Muitos produtores conseguiram economizar, mas dá um bom cenário assim da situação que a gente está, né? Praticamente com um custo de fungicidas empatando com o de nutrição. Aí você tem os fertilizantes foliares, inseticidas, herbicidas e o próprio custo da aviação. Quanto aos custos dos fertilizantes, então, né, ele utilizou aqui essa formulação, que é um 74000. Então, você vê que nessa formulação não tem potássio, e o potássio foi utilizado com uma fonte de cloreto de potássio, né? Então, ele pode fazer uma adubação na linha, com fósforo e um pouco de nitrogênio, e faz o cloreto a lanço.
E com isso, né, o maior custo de adubação para ele foi exatamente com essa com fertilizantes ficou parecido aí, né? O custo do fósforo e do potássio meio que se aproximaram. E o custo por hectare também ficou dessa forma. Decomposição, né, dos agroquímicos aí, né? 57% do custo deles são fungicidas para controlar a ferrugem e o restante, então, 23% de inseticida, 13% de herbicida. Agora, você veja só esse custo de fungicida, né? E a ferrugem, né? Você sabe que nos Estados Unidos, a ferrugem já não é nem a principal doença, né? E eles conseguem completar a lavoura deles com 1,5 aplicações, né? Então, veja que isso faz um custo de produção no Brasil subir bastante. Essa pressão de ferrugem aí, ela aumenta bastante o nosso custo de produção. E aí ele mostra assim que o custo também pode variar de acordo com o material genético que você está trabalhando, né? No caso dele, uma soja precoce, né? Esse custo foi um pouco mais baixo e o custo da soja tardia, porque aí já pega uma pressão maior, né? Foi um pouco maior. Então isso aí também, assim, uma análise detalhada dos custos é importante. Então o custo dele pelo preço da soja na época, olha só, R$ 72, né? E hoje a gente está falando em preços que são o dobro disso, né? Mas custava 11 sacos, né? 13 sacos. E essa aqui chegava a 15 sacos. Bom, com relação a sementes e fertilizantes, né? Ele procura fazer, eu acho que eu cheguei a mostrar, se não, vou mostrar para vocês, um experimento que nós fizemos com o fósforo profundo. Colocar fósforo mais profundo. Ele trabalha com esse enfoque. Ele procura colocar o fósforo aí em torno de 12 a 15 centímetros de profundidade, bem no fundo do suco, e a semente ele procura colocar até 4 centímetros. Então, para isso, ele fez uma adaptação na semeadora dele para colocar esse fertilizante o mais fundo possível no suco, no fundo do suco. Especialmente para fósforo, isso é muito importante, e o objetivo dele é exatamente estimular o enraizamento, né, desde a arrancada. E você sabe que, às vezes, a semente próxima do fertilizante é um mau negócio. E também, às vezes, se você tem o tratamento de biológicos na semente, a presença de um fertilizante químico pode dar reações de acidez ou salinidade que são desfavoráveis aos biológicos. Então, eu particularmente gosto muito desse manejo que está sendo preconizado aqui, que é colocar o fósforo um pouco mais profundo. Nem sempre isso é possível, mas quando for possível é uma ótima estratégia. E aqui um pouco de agricultura de precisão para vocês, utilizando, né, a Agro Precision, que é uma empresa de amigos nossos também, do Rossato, né? O Rodrigo Rossato. Ele foi muito tempo, trabalhou aí no setor de uso, manejo e conservação do solo, com o professor Tomé Lovato. E até hoje nós temos uma ótima amizade. Mas veja aqui, por exemplo, esse pivô, a variabilidade de potássio que existia na área, né, era essa que vocês estão vendo, né? Aqui uma segunda análise, né? E realmente uma variabilidade bastante grande de potássio. E eles começaram a fazer aquelas intervenções, como o exemplo que nós fizemos no projeto Aquários, de concentrar as fertilizações nas áreas mais fracas, e com isso foram diminuindo essas áreas com teores abaixo da suficiência, até chegarmos a uma situação em que praticamente nós não temos mais deficiência. Claro que alguém pode ser um crítico e dizer assim, professor, mas veja,
os teores muito altos eram poucos ou inexistentes e agora passaram a dominar o talhão. Bom, isso dependendo, pode ser uma análise interessante, mas depende de como você está ciclando isso. Se você tiver plantas para ciclar, esses teores altos aí não seriam um problema, né? Tem que lembrar que o potássio é o segundo nutriente mais requerido pela soja, né? E então, assim, esse potássio aí, desde que seja ciclado, não seja perdido por erosão, nem lixiviação, ele é uma boa reserva. Mas uma das coisas interessantes que ele trabalha é com a calagem, né? Então, ele aqui brincou, chamou de a calagem como uma irrigação branca. O que ele quer dizer com isso, né? Que a calagem ela é muito importante para aumentar o acesso à água das plantas, né? Ou seja, ela neutraliza o alumínio, o cálcio estimula o crescimento radicular, com isso as plantas vão aprofundar seu sistema radicular e vão ter acesso a mais água, né? E aqui nós estamos no momento de aplicação de calcário, seguindo a agricultura de precisão, né? Vocês observam que são equipamentos aqui que estão ajustados para taxa variável e cada um deles está cumprindo uma área e você não vê aquela nuvem de calcário sendo transportada aí para outros locais. Uma aplicação aqui muito técnica, né, que está sendo feita e com uma qualidade muito interessante. Então, não, às vezes, não é só questão de dosagem, gente. É a questão da forma como você aplica. Isso é muito importante. E aqui está o mapa que eu estava mostrando para vocês da taxa variável de calcário. Eu tenho um pouco de experiência com isso, né? Só 20 anos de experiência aí para falar para vocês, que o calcário é uma das coisas que mais responde à taxa variável, porque você tem aqui, ó, desde locais que não precisa calcário, ou com uma dose muito pequena você vai resolver a situação, com 500 quilos, até locais aqui que você precisa colocar 5, 6 toneladas de calcário. E assim é a calagem na maior parte dos nossos solos aí. Se você fizer uma boa amostragem de solo, você vai perceber que existe uma grande variabilidade espacial da necessidade de calcário, e se você respeitar essa variabilidade espacial, rapidamente você vai acertar a sua área. Ele fez isso, né? Para aqueles que não acreditam muito, né? Outra questão interessante, tá aí já entrando na agricultura digital e da internet das coisas, é que você pode fazer o planejamento de colheita. Isso é bem importante, né, para evitar amassamentos. Aqui, por exemplo, nós podemos ver várias coisas nessa imagem de drone, né? Aqui, por exemplo, eu vejo a pulverização, o rastro pulverizador, né? Foi feito com um pulverizador com DGPS, um RTK. E a outra questão é o seguinte, essa máquina que ela está colhendo, e ela pode mandar a informação para esse reboque, dizendo que esse reboque pode ficar aqui, que quando essa colhedora chegar neste ponto, ela estará cheia e, consequentemente, ele pode fazer a descarga dos grãos que estão armazenados aí no graneleiro. Então, isso é possível hoje quando você tem internet das coisas. Então, você otimiza este trator que está servindo de reboque até levar os grãos para fora da lavoura com um caminhão, né? E com isso, esse trator ele consegue atender as duas máquinas, né? Com esse graneleiro. Outra questão é que você evita que esse trator fique passeando aí pela lavoura, compactando. Então, hoje, várias empresas estão muito focadas nessa questão de logística para prever tudo isso e evitar o que nós chamamos de tráfego aleatório, que é aquele tráfego que não é planejado, na verdade, ele às vezes não é nem necessário e ele é feito exatamente por falta de planejamento. Isso aí, certamente, com o avanço da agricultura digital, nós vamos ter muitas soluções. Eu conto para vocês que eu tive a oportunidade de ir nessas feiras
de agricultores lá nos Estados Unidos, nos últimos 3, 4 anos. E a John Deere, por exemplo, ela trabalha muito nessa questão de logística lá nos Estados Unidos. E aparentemente os agricultores americanos eles aderiram muito a essa tecnologia. E eu espero que, assim, que muitos agricultores brasileiros a usem também, independente da bandeira, né, da marca, porque ela realmente diminui muito o risco de compactação. Agora, entrando um pouquinho assim, no dia a dia da propriedade, o que faz de diferente, né? Como o nível de fertilidade é alto, ele constrói essa fertilidade, né? Ele procura usar materiais que são responsivos a este nível de fertilidade que ele construiu, né? Então, aqui essa pé de planta dele, né, que ele escolheu, possui 108 vagens, que é um número elevado, né? Grãos por vagem 2,3 vagens, grãos por vagem, um número também bem interessante. O peso de 1.000 grãos, 180 gramas. O total produzido por planta, 44,7 gramas. Uma população de 220 mil plantas. E se todas as plantas fossem iguais a essa, nós teríamos 164 sacos por hectare de produtividade. 164 sacos por hectare, isso aí daria 9.840 sacos, que foi acima do que ele colheu, né? Mas é interessante isso aqui, desde a época do Dirceu Gassen, ele bate bastante, né, que a gente deve conhecer como é que está a nossa distribuição, como é que está a nossa unidade de produção, que seria a planta. Aqui você vê que o engalhamento foi muito bom, né? E há uma distribuição boa de vagens, e isso aparece aqui. Ainda nós poderíamos fazer terço superior, meio e terço inferior. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de análise, e que bom, né, que os produtores estão cada vez mais fazendo esse tipo de análise. Eu vou aproveitar aqui essa imagem para mostrar que, além da parte aérea estar muito bonita, vamos olhar o sistema radicular. Então, você observa aqui que você tem raízes, bastante raízes profundas, aqui, né, nós estamos aí a 30 centímetros de profundidade, muitas raízes, o ângulo de enraizamento próximo a 35, 40 graus, que seria um ângulo ideal. Então, eu diria que realmente é uma planta muito bem constituída, tanto de raízes quanto de parte aérea, e que se mostrou extremamente produtiva. E por que ela é produtiva? Porque ela encontrou um ambiente favorável à sua produção. Uma coisa interessante, né, que ele utiliza a aviação para fazer a aplicação, né? Ele acredita, pelos dados que eles têm, né, não é que ele acredita, é base a ciência dos dados, né, os dados que ele possui, que a tecnologia de aplicação aérea permite ele fazer a intervenção no momento certo, né? Independente da umidade do solo. Então, diminui também amassamento, compactação, e ele consegue fazer um custo favorável, né? E com uma aplicação de elevada qualidade. Então, as conclusões que ele nos apresentou, que o grande pilar da sustentação da agricultura moderna continua sendo o plantio direto e a rotação de culturas. Isso aqui, para mim, é uma grande frase, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa assim, agricultura digital, internet das coisas, drones, automação, inteligência artificial, algoritmos, tudo isso é maravilhoso, mas a gente tem que pensar bem no solo, né? A base. E o que nós estamos fazendo com o manejo do nosso solo, né? Então, ele coloca que a adoção do plantio direto, o sistema plantio direto, como alguns gostam de definir, e a rotação de culturas são fundamentais. Ele considera que as biotecnologias também possuem um papel muito importante, né? Porque elas permitiram alcançar novos patamares de produtividade, coisa que a gente raramente alcançava com a soja convencional. E eu digo isso especialmente porque nós tínhamos muito problema de controle de invasoras, né? Então é bastante complicado.
E a agricultura de precisão possui a função de tornar a nossa atividade, a atividade agrícola, mais eficiente e sustentável. E o Big Data, né, o Data Science, aí, irá facilitar a informação e o gerenciamento dos dados daqueles que realmente são os tomadores de decisão. Então, na verdade, muitas pessoas acham que os dados não são assim tão relevantes, mas os dados é que vão permitir a gente corrigir erros que às vezes nós não percebemos. Então, realmente, tudo caminha aí para cada vez nós valorizarmos pessoas e empresas que geram um banco de dados volumoso. Então, com relação àquela a questão da aplicação aqui, ele mostra, né, através deste papel aqui, a qualidade da aplicação, né, que ele conseguiu com a aplicação aérea, e com isso ele protege muito a planta. Então, quando a gente viu aquele custo dele de fungicidas, é muito importante também, além de ter uma frequência de aplicações antecipadas, tardias, etc., é a forma de aplicação, procurar fazer essa aplicação bastante eficiente para que mesmo as folhas de bacheiro sejam protegidas e que possam ser fonte de nutrientes para as vagens e os grãos. Então, ele mostra isso para nós aqui, que mesmo as folhas do bacheiro têm elevada sanidade e, consequentemente, elas fornecerão nutrientes para os grãos e não nutriente para o solo, porque se essa folha de bacheiro cair, ela vai ser um adubo verde, coisa que nós não queremos, né? Nós podemos cultivar outras plantas para fazer esse papel. Ele também tem sondas automáticas de umidade do solo, isso é importante, né? Aqueles agricultores que possuem isso, é uma ferramenta interessante do registro, tanto da precipitação, condições climáticas, quanto da própria umidade. Ainda voltando para os Estados Unidos, uma coisa interessante lá nos Estados Unidos e na Argentina também acontece isso. Eles só iniciam a semeadura, no Centro-Oeste também, né? Só iniciam a semeadura quando o perfil de solo está com umidade já reconstituída, recarregada. E então, nesses casos, sondas com registro de umidade na camada de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 e 60 a 80, ajudam o agricultor para tomar decisões de qual o momento de iniciar a semeadura. E também, eventualmente, qual o momento de interrompê-la. Isso aqui eu vi bastante lá nos Estados Unidos e acho que isso é uma coisa bem interessante que deve aumentar nos próximos anos aí no Brasil. Ele utiliza um software para dizer se os pivôs dele estão na hora de irrigar ou não. Então, aqui esse é o pivô 2, ele está numa condição de umidade do azul para o verde, né? Seguindo as preferências clubísticas do professor, né? O azul, lembrando realmente uma situação muito interessante, muito favorável, né? E o vermelho já numa situação bastante crítica de estresse. Deixando as brincadeiras de lado, aí você vê que os 3 pivôs estavam bem servidos de água e não precisariam de irrigação. Então, aquela estação, essa estação meteorológica, ela está fornecendo dados para essa plataforma digital, e com essa plataforma digital eles conseguem decidir quando vão fazer a aplicação. E, inclusive, aqui saber, olha, esse aqui faltam 8 dias para fazer o reabastecimento, né? Esse aqui faltam 3,7 dias. E esse aqui faltam 12 dias. Então, você tem, inclusive, um planejamento que você pode fazer aí, de utilização do seu pivô. E aqui está, né, a foto aí da turma que acompanhou, né, a visita de campo aí, e que pôde, né, além de assistir um pouco dessa apresentação que eu fiz para vocês, também teve a oportunidade de visitar campo lá
e conhecer um pouco mais das Sementes Aurora, aí, que abriu as suas portas e as quais eu agradeço. Depois tivemos um pequeno problema, né, com o ônibus, aqui o Toco, nosso grande motorista da UFSM, e meu parceiro de ataque aí no time da universidade. Nós temos um time de futebol de veteranos aí que disputa o amador na universidade, e o Toco é meu parceiro de ataque aqui. Ele está tentando consertar o ônibus, né? E na verdade nós ficamos algumas horas aí na estrada, né? Consertando. Aqui algumas imagens bonitas aí que o Maurício mandou para vocês possam conhecer a propriedade dele em outras estações, em outros momentos, né? Aqui quando o nabo forrageiro está se desenvolvendo. Então vocês observem a sanidade desse nabo forrageiro. É espetacular, né? A sanidade, o vigor, isso indica que o solo realmente está muito bem manejado. E depois desse nabo forrageiro, aí vem um trigo aí, que vai ter muita sanidade. Aqui é o mix de culturas de cobertura de verão que ele utiliza, né? Então, aqui você tem o milheto, você tem o capim-sudão e você tem o nabo forrageiro. Então, vocês observam que tem sistemas radiculares diversificados, relação CN diversificada e inclusive, né, também o nabo aqui fazendo esse papel de se encontrar alguma camada adensada, ele criar aí os bioporos. Então, esse mix de culturas de cobertura vai após a soja precoce, porque aí ele vai ter aqui 60, 70 dias para a produção de matéria seca, e ele é muito importante. Vocês lembram que nós tínhamos uma quantidade alta de potássio, né, neste solo. Então, agora, nós vamos ter o milheto ciclando esse potássio e vamos ter o nabo forrageiro também com a planta de alta capacidade de ciclagem desse potássio. Então, na verdade, aquele potássio que a soja não utilizar, agora essas plantas estarão ciclando. E isso realmente é muito importante e relevante. E aqui nós temos um pouco da ideia da produção de massa que se consegue, né, fazendo esse mix de culturas de cobertura logo após a colheita de uma soja precoce. Então, nós podemos aportar aqui tranquilamente 6, 7 toneladas de matéria seca e com diversidade de cultivos. E aqui está uma foto que ilustra isso, né? Então, na verdade, esse mix dele aqui, nós temos o capim-sudão, o milheto, o trigo morisco e o nabo forrageiro. E agora, por exemplo, isso aqui vai ser rolado e vai ser plantado uma aveia ou trigo. Então, você imagina, né? Como os micro-organismos devem ficar felizes aí com tanta adição de biomassa, né? Aqui mais um detalhe aí, né, da cobertura que isso é feito, né? E aqui vocês observem na área do pivô, que é um problema do pivô, é muito sério, a condição física do solo nos pivôs, né? Então, com uma cobertura como essa, você consegue, pelo menos durante alguns meses do ano, recuperar essa estrutura do solo e, oxalá, a atividade biológica e o próprio teor de matéria orgânica. E dessa forma, realmente, o pivô vai nos trazer ótimos resultados, porque nós estaremos com um solo em condições de suportar a alta produtividade. Aqui já é o manejo da área, né? Você já vê a área manejada. Olha que beleza de cobertura do solo, passou um rolo faca aí. Olha, parece um tapete verde isso aí, né? Agora você imagina um manejo desse sendo feito aí em uma grande área, né? Eles cultivam uma área muito expressiva. E o que mostra que essas tecnologias, elas são possíveis de serem feitas em larga escala. Se eu mostrasse essa imagem para vocês aqui, parece algum campo aí na Alemanha, né? Ou sei lá,
em algum país desenvolvido, né, muito rico, mas não, é aqui em Cruz Alta, né? Então, por isso que eu sempre fico meio cabreiro, assim, quando o pessoal diz que ninguém faz plantio direto, né, bem feito. Eu, às vezes, sou mal interpretado, aí, mas, assim, tem muitos agricultores que estão aí há 20, 30 anos aprimorando o seu trabalho e a gente não pode desconsiderar o que esse pessoal conseguiu fazer em termos de manejo. E veja que realmente, né, fica um espetáculo a área sendo manejada aí com rolo faca e mais que isso, rolo faca e depois com semeadura com DGPS, etc., né? Então realmente fica espetáculo aqui uma quantidade de palha de 6 toneladas de matéria seca, né? E a semeadura acontecendo, e agora aquilo que é mais difícil, né? Uma distribuição equidistante de plantas, uma boa emergência, plantas com vigor e muita palha e solo úmido. Então, realmente, quando você começa a entender por que ele alcançou o recorde de produtividade, você vai nos detalhes e você consegue enxergar o padrão de lavoura que eles conseguiram estabelecer. E então aqui você tem, né, o milho também, né, com uma distribuição excelente. Olha aqui o milho já em estágio já crescido, né, mas com bastante ainda palha protegendo o solo, fornecendo nutrientes, né, dando condições. E com isso, gente, eu espero aí ter assim compensado um pouco a ausência da viagem de estudos, que eu procuro sempre levá-los, né? Há muitos anos que eu procuro mostrar para vocês aí a campo, né? A oportunidade de conversar com agricultores, com agrônomos, com consultores que eu considero que são referência em conservação do solo. Infelizmente, a gente não está tendo essa oportunidade pelo distanciamento, mas eu espero que essas apresentações elas sirvam de inspiração para vocês. Finalmente, o que eu queria concluir minha aula de hoje dizendo que, na verdade, a agricultura é uma das coisas mais sítio-específicas. Então, embora os manejos apresentados eles são assim inspiradores, para vocês adotarem na propriedade de vocês, tem que ser validados. Evidentemente que assim, os princípios são os mesmos, mas a forma como você vai adotar, aí ela varia de local para local. E, felizmente, né, o Maurício ele teve muita sabedoria aí, em 12 anos, desenvolver um sistema de produção que funciona muito bem para ele, no qual ele está colhendo os frutos. E numa das palestras, ele fez aí no CCR até, uma palestra que me marcou muito, que ele disse assim, olha, eu trabalho com sequestro, com acúmulo de carbono no solo e com formação de bioporos. Basicamente, eu me defino como isso. Eu sou um produtor de grãos, de bioporos e um acumulador de carbono no solo. Ora, se um produtor tem essa visão, eu diria para vocês que dificilmente ele vai estar errado. E aí eu lembro aquele slide lá do professor Charles Rice. Comecei a aula com aquele slide, termino a aula com aquele slide. Atividade biológica, matéria orgânica e estrutura do solo. Com esses 3 componentes, a gente justifica os resultados que foram alcançados. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Deixo o convite para, na próxima sexta-feira, estarem conosco aí, na próxima aula, às 8 horas da manhã. E as perguntas, se vocês quiserem, se tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vou pedir para me encaminharem pelo WhatsApp ou pelo Gabriel, que está de monitor aí, e o SPAD também. Tenho 2 monitores e mais ainda tem o Iscariote, né? O Matheus. Então, eu tenho três amigos aí muito próximos.
Bom, para aqueles que vão assistir a live, eu fui informado aqui pelo meu aluno que a live lá do Museu de Solos sobre bioindicadores já começou, então minha recomendação é que vocês procurem assistir, porque é sempre bom a gente estar acompanhando as novidades. Muito obrigado e uma boa terça aí a todos. Perfeito, professor. Um abraço.